Estamos aqui para mais um podcast Pode Argumentar, relacionado ao direito econômico, ordem econômica e impactos provocados pela pandemia do Covid-19. Esta atividade foi proposta pelo professor Rubens José, que faz parte da disciplina Laboratório de Economia e Política. E para participar conosco, temos o professor Rodrigo e o aluno Geraldo Newman. O que você entende por atividade econômica? E também, para ficar mais claro para os nossos telespectadores, cite alguns exemplos. A atividade econômica está diretamente ligada ao direito econômico. Então, qual a finalidade do mesmo? Para você, existe alguma relação entre economia e política? Se sim, quais? Meu nome é Nilman Barros, sou aluno do Direito, quarto período de Direito. Pergunta número 1. O que você entende por atividade econômica? E também, para ficar mais claro para os nossos telespectadores, cite alguns exemplos. Bom, atividade econômica é qualquer ato ou processo de geração de riquezas através da obtenção de produtos, bens e também serviços. Porém, ressalto que a atividade econômica não é só uma ação para a geração de riquezas, mas também atividades destinadas a satisfazer os desejos e também as necessidades de uma sociedade em geral. Detalhe: nem sempre essas necessidades e desejos das pessoas são idênticas. Vou explicar com exemplos simples para todos entenderem. Como exemplo, cito um mega empresário, o qual extrai madeira bruta de uma floresta ou mata e a transforma em móveis rústicos para vender, numa produção em série. Nota-se que o seu desejo ou a sua necessidade é, logicamente, a obtenção de lucros. Ao passo que, quando uma família simples, ou até mesmo uma de classe média, cria uma plantação de hortaliças no fundo do seu quintal, ou seja, essa família também pratica uma atividade econômica, né? Ela não está querendo plantar para vender e lucrar, e sim, ela planta para a sua própria subsistência, por uma necessidade óbvia, que é a de matar a sua fome e satisfazer as suas vontades e desejos. Lembrando que há também famílias que se juntam através de cooperativas ou feiras que plantam hortaliças para vender. Cada caso é um caso, mas são exemplos de uma atividade econômica. Outros exemplos: extração de petróleo para posterior refinamento, transformando-o em seus diversos derivados como gasolina, óleo, diesel, pneus, plásticos, etc. Outra, obtenção de leite bruto nas fazendas para a fabricação de manteiga, queijos, requeijão, cremes, iogurtes, sorvetes e doces. Plantação de soja para extração de óleo ou uma simples horta de alface para consumo próprio. Bem, pessoal, vamos lá então, né? Responder aqui as perguntas que vocês fizeram para mim. Um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos lá, então. Primeira pergunta: o que você entende por atividade econômica? E também, para ficar mais claro para os nossos espectadores, cite alguns exemplos. Bom, eu não sou especialista da área, né? Eu, antes de tudo, tenho que falar que eu sou da área do direito penal. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui, né? Bom, a meu ver, a atividade econômica é qualquer atividade capaz de produzir riqueza, de forma bastante simples, assim. Essa atividade, ela pode se dar por meio da criação de novos produtos, ou por meio da transformação de produtos já existentes, também através da prestação de serviços, assim, de forma geral, ou através da comercialização, propriamente dita, desses produtos ou desses serviços. Então, de forma bem resumida, a atividade econômica, ela é toda atividade exercida com o objetivo de se alcançar ou de se gerar lucro. São as indústrias, o comércio, as prestadoras de serviços, de forma geral, assim. A indústria, ela produz ou modifica algum determinado bem, que são o papel, celulares, carro, qualquer objeto que a gente possa imaginar, né? O comércio, como o próprio nome já indica, ele coloca esses produtos à venda para o consumidor final. Os serviços, eles são representados pela venda da atividade, assim, de um modo geral, como limpeza, manutenção, conservação, etc. E todo esse processo, desde o início lá da industrialização, ou seja, da confecção do produto
com a sua respectiva transformação, até a venda ao consumidor final, assim como as diversas modalidades de prestação de serviço, todas elas são atividades, de uma forma geral, que são voltadas para a produção e para a obtenção de riquezas, podendo assim ser definidas todas elas como atividade econômica. Como exemplo, a gente pode citar aqui, de forma assim aleatória, a indústria de cosméticos, por exemplo. Ela retira substâncias ou manufaturas extraídas ali da própria natureza. Essa matéria-prima extraída ali da natureza passa por um processamento em que são processados quimicamente ali, com a adição de alguns ingredientes. O fato é que são industrialmente alterados para que se produza produtos como shampoo, creme, batom, que são produtos que vão chegar ao consumidor final, entre outros assim, né? E desses produtos nós temos, por exemplo, serviços relacionados, por exemplo, seria um cabeleireiro ou uma manicure, que utiliza esses mesmos produtos para poder prestar serviços para o consumidor final também. Então, são serviços estéticos aí, de unhas, confecção de pés, enfim, as atividades de estética, maquiagem, cabelo. Então, nós temos nesse nicho de comércio aí, de comércio estético, né, tanto a produção de produtos quanto a prestação de serviços. Então, acho que a gente mata, assim, essa primeira questão. A questão 2, a atividade econômica está diretamente ligada ao direito econômico. Então, qual a finalidade do mesmo, do direito econômico? Então, vamos lá. O direito econômico, ele cuida das normas de intervenção do Estado no domínio econômico. E como é que ele faz isso? Ele estabelece, entre outras coisas, políticas específicas, coibindo determinadas condutas e prevendo formas de fiscalização, de regulação e de participação do próprio Estado na atividade mercadológica, vamos dizer assim. O estudo do direito econômico ele envolve, então, inicialmente, uma percepção da compreensão do que é essa atividade econômica. E, além disso, ele vai estudar o modo como essa atividade deve acontecer, buscando o favorecimento de condições para que as normas elas não provoquem interferência nessas regras naturais da ciência econômica. E quando falamos de direito, a gente tem que lembrar que sempre deve-se observar as normas gerais do direito, conforme preconizado na nossa Constituição Federal, que o senhor já deve estar estudando aí, né? Pergunta número 2. A atividade econômica está diretamente ligada ao direito econômico? Então, qual a finalidade do mesmo? Antes mesmo de responder essa pergunta, devemos saber obrigatoriamente a definição de direito econômico. Pois bem, são um conjunto de princípios e regras que regem a atuação do Estado na economia do país como um todo. Sendo assim, o Estado, ao estabelecer políticas públicas, proibindo a formação de cartéis, coibindo monopólios e atuando diretamente na fiscalização e regulamentações de grupos macroeconômicos, dizemos que as duas expressões, ou seja, atividade econômica e direito econômico, estão intimamente interligados. Portanto, como exemplo dessa interligação, cito a política dos preços dos combustíveis derivados do petróleo. Atualmente são atrelados aos preços internacionais e às variações do dólar. Pergunta número 3. Existe alguma relação entre economia e política? Se sim, quais? Veja bem, política e economia fazem parte do rol das ciências sociais. A ciência política é o estudo da política na teoria e na prática, enquanto a economia é o estudo de como os recursos, como as riquezas são extraídas, produzidas, transformadas, alocadas e distribuídas. Os micro e macro empresários, grande mídia, pastores evangélicos, donos de grandes igrejas, latifundiários, os políticos conservadores e economicamente liberais têm grande controle sobre a economia do país. São bem representados por grupos políticos que possuem algumas expectativas, ou seja, políticas que ou vão julgar o país do ponto de vista econômico no buraco, ou então políticas de crescimento, desenvolvimento e distribuição eficaz do que é produzido. E esse grupo político, a bancada da bala, da Bíblia e do boi, propõe leis quase sempre para se auto-beneficiarem. De qualquer forma, essa nata da elite está protegida de qualquer revés econômico. Afinal, eles têm, em momentos de crise, o mercado financeiro como âncora.
E isso faz com que quase sempre aqueles políticos já citados adotem muito mais o cálculo eleitoreiro do que o desejo mesmo de desenvolvimento, crescimento, distribuição igualitária e justiça social. Afinal, como eu já bem disse, eles continuam protegidos de qualquer intempérie. Uma decisão política, uma lei econômica favorável afeta a confiança e a confiança, por sua vez, determina a ação tanto de consumidores, trabalhadores, quanto dos empresários e empregadores. Consumidores que estão confiantes nas políticas econômicas adotadas pelos governantes tendem a gastarem mais, e quando há esse aumento, as empresas vendem mais, e a consequência imediata, a boa consequência, é que há mais contratações, mais empregos, mais renda. Eis o círculo virtuoso, valendo também para o reverso. A bem da verdade, o elo mais forte entre a política e a economia está nos aspectos práticos do governo. Portanto, a política e a economia são comumente vistos como assuntos irmãos, ou seja, andam de mãos dadas, estão intimamente ligados. Então vamos lá. Pergunta 3, existe alguma relação entre economia e política? Se sim, qual? A resposta é sim, claro. Tem total relação entre economia e política. Qual que seria, então? Primeiro, a economia, de modo geral, como a gente já falou, é o ramo que estuda a flutuação dos mercados. Em outras palavras, podemos dizer que é como se faz a análise de como se orienta essas questões monetárias e mercadológicas do nosso país. Essa oscilação do mercado, ela, em grande parte, ela é regulada de acordo com os ditames do poder público, que aqui está representado pelo governo, né? Ou a parte política, a gestão política do mercado. Ou seja, essa relação ela é direta, ela é absolutamente, um decorre do outro. Porque, em linhas gerais, a política monetária do governo, através da regulação das taxas de juros, regulação dos índices inflacionários, regulação do mercado em geral, de criação de planos econômicos, esses todos são os alicerces da economia e representam a busca de alternativas ou de soluções viáveis para administrar o capital, seja ele individual ou seja ele coletivo. Então, sim, política e economia são coisas que estão estritamente ligadas, andam muito juntas. No Brasil, há hoje uma busca pelo fortalecimento dessa política econômica, né? Através do nosso ministro, Paulo Guedes, que é responsável, juntamente com o presidente, tentar tornar cada vez mais viável a atração de investimentos, seja eles externos ou internos, de modo a harmonizar essa política monetária, fiscal e até mesmo cambial, né? Vamos dizer assim. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Eterno dos Santos, sou discente aí do curso de Direito, estou no 4º período. Hoje vamos tratar sobre ordem econômica no âmbito do nosso ordenamento jurídico. São 3 perguntas que eu tenho a fazer. A primeira, o que é ordem econômica? Segunda, quais são os princípios da ordem econômica? Terceira, qual a relação entre o Estado e o mercado? Desde já, muito obrigado a todos aí pela participação aí. Tchau, tchau. Ordem econômica no ordenamento jurídico brasileiro, Constituição Federal de 88. O que é ordem econômica? Bom, ordem econômica são um conjunto de normas que organiza a estrutura econômica do Estado. A Constituição Federal de 88, nos seus artigos 170 a 92, trouxe a estrutura econômica que o Constituinte, há 33 anos, desejou para o Estado brasileiro. Ademais, segundo constam essas normas, a ordem econômica vigente tem por finalidade limitar o exercício do poder econômico para coibir abusos de grandes agentes econômicos, para que haja um equilíbrio na economia e também para implementar políticas públicas visando o interesse coletivo. Contudo, como já foi dito na questão anterior, é notório perceber que essas leis contidas na Constituição Federal de 88 muitas das vezes ficaram esquecidas e, na prática, o que se vê são desmandos das grandes corporações, desequilíbrios, crises e ausência de políticas públicas sérias. Então vamos lá para a pergunta 4, o que é a ordem econômica? Vamos lá. A nossa Constituição Federal, né, de 1988,
ela trata, entre outros diversos assuntos, da ordem econômica e financeira, lá nos seus artigos 170 ao 192. De uma maneira ampla, a ordem econômica ela é o conjunto de regras que regulam as atividades econômicas. Então, ela abrange atividades comerciais, industriais, serviços privados, serviços públicos, etc. A ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme a justiça social, observado também o fundamento da valorização do trabalho humano, a livre iniciativa, e o objetivo de tudo isso é o quê? Assegurar a todos uma vida digna. Beleza? Vamos lá, pergunta 5, quais os princípios da ordem econômica? Alguns deles eu já até falei, né? Vamos aqui passar então assim de uma forma bastante geral. Soberania nacional, que vai falar que o nosso país ele é independente em termos econômicos e ele tem o poder de organizar-se internamente as suas questões monetárias e econômicas. Nós temos o princípio da propriedade privada, incluindo aqui a iniciativa privada nos meios de produção. Quando a gente fala, eu tenho direito à minha iniciativa privada no meu meio particular, na minha casa, no meu carro, mas também no mercado, né, vamos dizer assim, ou seja, eu posso produzir, eu posso criar minha indústria, ter os meus meios de produção, e isso de forma privada. Nós temos outro princípio que seria a função social da propriedade, e aí a gente vai buscar harmonizar, né, o interesse social frente ao interesse privado, para fins de política urbana, mercadológica, entre outros aí. Temos também a livre concorrência, que evita que haja a dominação de mercados, ou seja, a formação de cartéis. E a gente sabe que os cartéis, eles prejudicam de sobremaneira os consumidores, né? Pois aumentam os produtos, os preços, né? Eles aumentam os preços, restringem a oferta dos produtos ou dos serviços, e tudo isso vai inviabilizar a aquisição por parte do consumidor final. Temos como consequência dos cartéis, então, lucros exorbitantes por parte das pessoas que estão formando esse cartel, concentração de renda e poucos produtos ou serviços à disposição das pessoas. Na verdade, isso aí é uma prática que é até criminosa, né? Então, a livre concorrência, talvez hoje no mercado capitalista, nesse mercado nosso, quando a gente fala de mercado econômico, talvez seja um dos princípios mais relevantes aí. Temos também a defesa do consumidor, que a gente sabe, nós temos o direito do consumidor aqui na faculdade, e o princípio do direito do consumidor é que a parte mais vulnerável, né, o consumidor, ele é a parte mais vulnerável nessas relações de consumo, então ele tem que ser protegido sim pelo governo. Nós temos a busca pela redução das desigualdades regionais e sociais, que a gente sabe que nós temos diferenças geográficas, com fatores que possam influenciar sobremaneira em todos os aspectos, inclusive nos aspectos econômicos. A busca pelo pleno emprego, como outro princípio. O tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte, o empreendedor individual, enfim, esses principais pequenos geradores de emprego no país, que a gente sabe que são maioria, então eles têm sim que ter um tratamento diferenciado, principalmente nesses tempos de crise, né? Então, enfim, é um dos princípios muito relevantes, vamos dizer. E temos vários outros, tá? Esses aqui são os principais, assim, que a gente lembra agora. Nós temos vários outros princípios aí, que são os princípios da ordem econômica. Pergunta 5. Quais os princípios da ordem econômica? Bom, soberania nacional. Atualmente não podemos falar em uma soberania limitada e fechada. Sim, o Brasil é um país soberano e independente, não é obrigado a aceitar nada que comprometa essa soberania. Porém, em um mundo totalmente globalizado, há a necessidade do país ceder a participar de um tratado, uma organização a esse mercado globalizado, visando principalmente manter o comércio e, com isso, produzir riquezas. A propriedade privada. A propriedade, os bens, a produção nas mãos dos indivíduos. Função social da propriedade. O direito à propriedade deixa de ser absoluto, ou seja, o interesse social em detrimento ao interesse privado. Outro princípio é a livre concorrência, mercado competitivo, evitando desigualdades e lucros exorbitantes com incentivo a concorrências. Outro princípio é a defesa do consumidor. A Constituição de 1988 evidenciou que o país precisava construir um sistema de proteção ao consumidor nas relações de consumo.
Outro princípio é a defesa do meio ambiente. Como objetivo de toda empresa é o lucro, houve a necessidade de se criar leis de proteção ao meio ambiente, o qual são formas de desenvolvimento social. Ver artigo 23, 6, artigo 24, 6 e 7 e artigo 170, 6. Outro princípio é a redução das desigualdades regionais e sociais, desenvolvimento equilibrado das diversas regiões do país, busca de pleno emprego, são as consequências de um planejamento econômico eficaz e uma economia plena e eficiente. O Estado deve estimular os agentes de produção com propostas de redução de impostos, buscando aumentar a oferta de empregos. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Percebe-se que vários desses princípios têm o intuito de colocar uma responsabilidade na empresa para ela compreender e atender o interesse público. Portanto, muitas vezes esses princípios dão um equilíbrio para se manter a dignidade humana, a valorização do cidadão frente ao lucro. Vamos lá. Pergunta 6. Qual é a relação entre Estado e mercado? Vamos lá. Recapitulando, o Estado, então, é essa pessoa jurídica de direito público responsável pela normatização e administração das coisas públicas de forma geral. O mercado, como já dito, ele é a livre realização das atividades comerciais ou da atividade econômica. Então, há, sim, uma relação muito estreita entre o mercado e o Estado, até porque a gente sabe que, quer queira, quer não, o Estado ele acaba afetando, ele acaba provocando uma intervenção na economia. A intervenção ela pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando o Estado, o próprio Estado, ele explora a atividade econômica, quer seja isoladamente ou quer seja em regime de livre concorrência, como ele faz através das empresas públicas, da sociedade de economia mista, e nós temos aí vários exemplos, conhecidos de todos. Nós temos a Caixa Econômica Federal, nós temos Petrobras, temos Correios, que nada mais são do que o Estado exercendo atividade mercantil em concorrência com empresas privadas. Então, quer o Estado faça isso, quer ele faça a prestação de serviços isoladamente, ainda assim, nas duas formas, ele está fazendo sim uma intervenção na economia. Ou, por fim, quando o Estado faz a própria regulação da economia, porque o Estado, como órgão normatizador, ele vai normatizar as questões, como a gente já falou aqui, então vai criar essas regras através das leis ou através da própria fiscalização, incentivando, planejando atividades, enfim. O Estado ele tem total interferência no mercado, ele tem total interferência na economia, porque é ele que faz, em grande parte, a própria regulação, quer seja através de leis, quer seja através da própria intervenção dele, também prestando serviço, né, no mercado. Então, há sim uma estreita relação. Pergunta de número 6. Qual a relação entre Estado e mercado? Bom, os artigos 173 a 177 da Constituição Cidadã de 88 determina a relação do Estado com o mercado dentro do sistema capitalista. No seu artigo 173, vemos que, excepcionalmente, o poder público, o Estado, poderá atuar de forma direta na economia, com o intuito de regular o mercado. Como exemplo, podemos citar a Caixa Econômica Federal, empresa pública, ou o Banco do Brasil, empresa mista, cujas taxas de juros para financiamentos são bem mais baixas, o que força os demais bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, a ficarem com suas taxas de juros atreladas à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, sob pena de perderem seus clientes. Nos artigos 174 e 175, o Estado funciona como órgão público regulador, fiscalizador e incentivador da economia. Por exemplo, isenção de IPI nos eletrodomésticos da linha branca, visando manter o poder de consumo da população em geral. Os serviços de saúde e educação são partes obrigatórias do Estado, sendo que, quando há a prestação por empresas privadas desses setores, haverá uma rígida fiscalização por parte do Estado. Os artigos 176 e 177, aos monopólios de exploração das jazidas em lavras ou não dos recursos minerais, sendo que, no caso do artigo 176, poderá haver concessões à iniciativa privada na exploração desses recursos minerais.
No caso do artigo 177, é exclusivo à União a pesquisa, a exploração e o refino do petróleo e gás natural. O que foi necessário ao governo fazer para que o impacto na economia não fosse maior? Com as atitudes do governo, o que esperar da relação dívida-PIB? Como foi o impacto da pandemia na arrecadação do país e o que esperar para o futuro? A pandemia e os impactos na economia. Pergunta número 7. O que foi necessário ao governo fazer para que o impacto na economia não fosse maior? Bom, apesar de todo o negacionismo e aconselhamento errôneo quanto ao não uso das máscaras e também indicando o uso de remédios cientificamente ineficazes no combate ao corona e do ponto de vista de prioridades, sem dúvida nenhuma, foram as vultosas transferências de rendas feitos pelo governo central às milhares de famílias em condições subhumanas que perderam o seu emprego e a sua renda. A bem da verdade, a pandemia do coronavírus escancarou ainda mais a já enorme desigualdade existente no país, uma vez que, com a economia totalmente inerte, aquele pedreiro e aquela cabeleireira perderam os seus clientes e, assim, o seu ganha-pão diário. Outro feito já esperado do governo foi o auxílio financeiro estatal às micro e pequenas empresas que, com isso, puderam honrar com as suas dívidas, evitando assim uma catástrofe ainda maior. Vamos para outra pergunta, que é a pergunta de número 7. O que foi necessário ao governo para fazer o impacto na economia, para que o impacto na economia não fosse maior? Bom, a gente sabe que durante esse período de calamidade aí, né, a gente teve um cenário catastrófico. Nós tivemos fechamento de comércio, nós tivemos diversas restrições devido ao risco de contaminação. Então o Estado ele teve que fazer intervenções para evitar a calamidade total. A meu ver, a principal medida foram as adaptações nas regras trabalhistas e a flexibilização dessas relações de trabalho, que a meu ver foram uma forte ação visando evitar que as empresas encerrassem suas atividades e houvesse uma quebradeira aí de forma geral. Então, como forma de possibilitar a permanência das atividades no mercado, nós tivemos medidas como a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, o Estado como financiador dos salários durante o período de suspensão das atividades, linhas de crédito subsidiadas para as empresas, várias formas de auxílio a empreendedores informais, microempreendedores individuais, etc. E são medidas que certamente auxiliaram muito na preservação dos empregos e na manutenção dos níveis de renda da população. Por outro lado, essas medidas elas foram contrabalanceadas com outra forte medida, que foi a concessão do apoio emergencial às pessoas, que nada mais é do que esse auxílio estatal, que na prática é uma forma de transferência de renda às pessoas mais carentes, que veio evitar, aí, juntamente com a flexibilização das regras trabalhistas, o colapso total aí, no comércio e nas famílias brasileiras. A outra pergunta, com as atitudes do governo, o que esperar da relação dívida-produto interno público? Produto interno bruto, perdão. Bom, um representante do governo, que foi o secretário do Tesouro Nacional, se não me engano, em 2020, ele chegou a afirmar que a prioridade do governo seria salvar vidas. Beleza. Para salvar vidas, como a gente já falou aqui na pergunta anterior, houve um aumento nos gastos através desses programas de transferência de renda, subsídio de salários, enfim, o governo teve que meter a mão no bolso para manter um nível minimamente aí, né, das relações de mercado. Então, com isso, a gente tem uma relação dívida pública brasileira, em comparação ao produto interno bruto, muito incompatível. Por quê? Porque a dívida aumentou. A dívida aumentou em relação às receitas, e vale ressaltar que essa sinalização que houve quando o governo falou aquilo, que era para salvar vidas, ele pretendeu passar para o mercado e para os investidores que não se pretende esse caminho de elevação contínua e duradoura dos gastos públicos, que foi algo que ocorreu em função do momento. Mas houve sim um aumento nas despesas públicas. Então a gente teve, por um lado, esse aumento considerável na despesa, pois o Estado ele teve que elevar os gastos para fazer frente à crise, né? E teve que bancar, teve que tirar, o dinheiro não nasce nada. Então o Estado
ele tem que meter a mão no bolso e subsidiar, através dos auxílios, de deixar de receber das empresas, da flexibilização das regras trabalhistas, etc. Só que, por um lado, então, a gente tem essa situação que, diga-se de passagem, não é privilégio do Brasil. Isso tem acontecido em diversos outros países, tá? Então, não é privilégio do Brasil, o vírus não chegou só aqui. Mas é fato que tivemos que adotar medidas para fazer frente à crise econômica que teve, né? Só que esse problema, ele foi agravado, porque se de um lado a gente teve aumento da dívida, por outro a gente teve queda do produto interno bruto. Por quê? Porque as empresas fecharam. As empresas que fecharam deixaram de arrecadar, ou seja, deixaram de pagar impostos. Então, a gente tem esse cenário de recessão decorrente da própria pandemia. Então, se de um lado aumentam-se os gastos, por outro diminui a receita. A conta não bate. A relação, então, a pergunta foi qual é a relação, né, entre a dívida pública brasileira e o produto interno bruto? Não bate. A dívida aumentou, o produto interno bruto diminuiu. É fato que o Estado ele vai ter que fazer uma implementação de um rigoroso regime de austeridade fiscal, ou seja, gastar menos, procurar arrecadar mais. Isso talvez passe por uma agenda de privatizações, concessões. Não sabemos. O fato é que o governo precisa fazer um fluxo de caixa, buscar diminuir essa dívida e amenizar esse desequilíbrio fiscal. Desafios do futuro. Pergunta número 8. Com as atitudes do governo, o que esperar da relação PIB e dívida pública? Bom, nessa perspectiva de uma pandemia que já se alastra por quase 2 anos, tendo o governo soltado as rédeas, já se previu uma relação de 90% da dívida pública sobre o PIB. Embora aumentou-se uma crise que já se vislumbrava, venhamos e convenhamos, foi por uma boa causa, auxiliar as famílias mais necessitadas e procurar, de alguma maneira, dar suporte aos micros e pequenos empresários, evitando assim uma queda maior do PIB. Lembrando que, em fevereiro de 2020, essa relação dívida pública e PIB já batia nos 70% e hoje, com esse aumento assombroso, já beira os 95% a 98%. O que não parece assustar muito, se analisarmos, por exemplo, a relação de alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde essa relação já passa dos 200%. Mas em termos de Brasil, país emergente, ultra desigual e super dependente do capital internacional dolarizado, é de se assustar e muito, e essa realidade é observada em quase todo o mundo. Pergunta 9, e por último, como foi o impacto da pandemia na arrecadação do país? E o que esperar para o futuro? Acho que eu já até me respondi, né? A arrecadação do país, de forma geral, ela diminuiu, porque empresas fechadas, comércios fechados, indústrias fechadas, arrecada-se menos, paga-se menos impostos, circula-se menos mercadoria, circula-se menos serviços, pessoas não circulam, então não tem serviço, não tem produto, não tem nada. A arrecadação cai. Então, essa queda nessa atividade econômica impactou diretamente a arrecadação dos impostos. Esse fechamento desse comércio representou, então, menos imposto arrecadado. Essa drástica redução nas receitas, especialmente nos estados e municípios, ela é perceptível, porque grande parte dos recursos são oriundos do ISS e do ICMS, que é justamente os serviços e o comércio. E a circulação, né, de mercadorias e serviços. Então, considerando a diminuição das receitas, o ajuste fiscal torna-se ainda mais desafiador. Essa retomada desse crescimento passa necessariamente por uma agenda de reformas, como eu já falei, que vai buscar melhorar o ambiente e fomentar o investidor privado, que agora a gente tem que buscar dinheiro privado. Por quê? Porque faltam recursos públicos, faltam recursos estatais. O que a gente tem que fazer? Buscar recursos privados. Dinheiro não nasce em árvore, a gente tem que buscar de algum lugar. Como fazer isso? É um desafio. Então vamos lá, no âmbito estadual e municipal, que foi a pergunta, o cenário ele ainda é pior. Alguns dos entes aí, alguns estados, alguns municípios, não aguentavam nem pagar suas obrigações normais, já tinham as despesas totalmente desequilibradas. Com esse impacto, o que eles já têm que fazer? Pedir apoio à União, que já está quebrada, porque teve os subsídios. Os diversos pacotes aí que a gente já falou. Talvez a desestatização ela possa ser um caminho
talvez até inevitável para alguns estados, ao lado de regimes, de autoridades, enfim. Mas eu sou otimista. Apesar desse cenário adverso, eu penso que há espaço para novas possibilidades. Talvez um novo pacto federativo, com compromissos mais acirrados dos estados, talvez uma agenda de reformas, enfim, não sabemos. Paulo Guedes, ele é mestre e especialista nessa área e eu acredito nele. Vamos ver o que dá para fazer, né? Enfim, tem acreditado que na crise surgem as oportunidades. Tá aí, as perguntas estão respondidas. Que Deus nos ajude. Pessoal, obrigado. Grande abraço. Fiquem em paz. Agradecemos aos nossos convidados pela valorosa participação. Muito obrigada.